Olá, tudo bem? No programa de hoje nós vamos falar sobre homeopatia e dengue. Para isso nós estamos recebendo o farmacêutico bioquímico Marcos Camilo. Tudo bem, Marcos? Seja bem-vindo à TV Câmara. Eu que agradeço o convite, fico muito feliz de estar aqui, falar sobre homeopatia ainda, que é um tema que eu gosto. E que já trabalha com homeopatia há bastante tempo. Há 22 anos, 22 anos. Embora eu já seja formado há 33 anos, eu trabalho com homeopatia há 22. Começando, na sua visão, como você apresentaria e defenderia a homeopatia? Bom, primeiro que a homeopatia, ela não precisa de defesa. A homeopatia é uma especialidade médica, onde você tem vários profissionais que vão estudar sobre a homeopatia e se forma como um médico homeopata. E ele vai trabalhar na identificação das doenças, trabalhar na identificação dos sintomas e, consequentemente, ver aquele medicamento que pode trazer alívio ou cura para determinado paciente. O farmacêutico homeopata, ele trabalha na manipulação desse medicamento homeopático. O médico prescreve o medicamento, manda numa farmácia homeopática e a farmácia ela vai manipular, segundo a dosagem específica que o profissional deseja. A homeopatia, ela parte de alguns princípios. O primeiro princípio ela foi criada de fato por Samuel Hahnemann. E Hahnemann, ele começava a observar os doentes nos seus sintomas, que ele era um médico tradicional. Aí ele percebeu que um dos amigos dele morreu e ele não pôde fazer nada como um profissional. Aí o que ele fez? Ele foi observar o que ele podia fazer mais ali pela ciência. Aí o Hahnemann, ele começou a observar a natureza e ele viu que a medicina alopática, ela procurava a eliminação dos sintomas. E a visão dele era um pouco diferente, era melhorar o que ele chamou de energia vital, melhorar a resposta do paciente a qualquer agente agressor. A visão do Hahnemann era, vamos preservar esse paciente, elevando a sua energia vital, consequentemente ele vai ficar menos resistente a qualquer doença. A medicina alopática, ela cumpre um papel muito importante, mas ela tem uma visão um pouco diferente. A medicina alopática, ela visa observar os sintomas na eliminação dos sintomas. Se você pegar na formação de um médico homeopata, como um médico alopata, ele também, no início do curso, praticamente quase que no final, é eliminação dos sintomas. Depois ele pode fazer as suas especializações. O médico homeopata, ele vai fazer homeopatia, ele já começa a ver que a medicina alopática, ela cumpre um papel, mas ela não cumpre na sua totalidade. Como também a medicina homeopática não cumpre, mas isso não significa que elas têm que estar distantes. Elas podem estar cada vez mais próximas, uma trabalhando com a outra. A medicina homeopática, ela tem um foco principal na visão do paciente. Por isso que já se falava que o médico homeopata, ele já tem uma visão da totalidade. E isso veio depois de um tempo, então chamado de uma visão holística do paciente. Nós temos um pouco de dificuldade de estar entendendo a homeopatia, porque ela trabalha com alguns princípios. Por exemplo, o que Hahnemann fez? Ele observava os pacientes que tinham a mesma doença e ele via que esses pacientes eles tinham sintomas comuns daquela doença. Aí ele pegou um determinado medicamento e deu para aquelas pessoas doentes. Aquilo cessou os sintomas. O que ele fez? Pegou aquele medicamento que cessava os sintomas num grupo de pessoas doentes, diluiu aquele medicamento e deu para um grupo de pessoas que não tinham doença nenhuma. E aquelas pessoas, quando elas tomavam aquele medicamento, elas apresentavam os mesmos sintomas do indivíduo doente. Aí o que ele fez? Poxa vida, se eu dou um medicamento para um grupo de pessoas sã e ele apresenta o medicamento, ele vai apresentar uma sintomatologia do mesmo indivíduo são, então se eu diluir esse medicamento e der para o indivíduo doente,
ele vai também cessar os sintomas desses indivíduos, iguais os dos indivíduos são, que ele promoveu aqueles sintomas. E aí é o princípio da homeopatia, um dos princípios, que é a lei do semelhante. Então, se o indivíduo tem uma determinada doença, por exemplo, se você pega, vamos falar, um indivíduo ele tem um problema de vômito, né? Ele está vomitando demais. Então tem um medicamento homeopático que chama Ipeca. Ela cessa o vômito. Ela é um antiemético, um antivômito. Se você pega o indivíduo são e ele toma muita Ipeca, o que vai acontecer com ele? Ele vai vomitar, vai lhe causar efeito contrário. O efeito contrário, exatamente. Então, esse é o princípio da homeopatia. É claro que você tratando esse indivíduo doente, você trata com doses diluídas, que esse é o outro princípio da homeopatia. É a diluição das doses. Por quê? Porque na homeopatia, quanto mais você dilui, mais fica forte o medicamento. É ao contrário do princípio alopático, onde você pega uma dose de um medicamento sintético, que é um medicamento feito em laboratório, e aí você dilui esse medicamento. Quanto mais você dilui, mais fraco ele fica. Na homeopatia é diferente. Por quê? Porque são princípios de ação diferentes. A homeopatia vai atuar na energia vital do paciente, né? O que nós chamamos de energia vital? Você pode falar assim: o corpo respira, o coração bate. Está lá. Vai acabando, vai acabando, vai acabando e fica fraquinho e vai embora. Perdeu a energia vital. É o impulso da vida. É o que faz com que esse indivíduo morre e daí um pouco esse coração ainda está lá pulsando e esse cérebro está lá. E com a homeopatia dá para fazer todos os tipos de tratamento? Claro, tanto preventivo quanto curativo. Mas nós temos que entender que a homeopatia, ou como toda intervenção em qualquer paciente hoje, ela deve ser feita em conjunto, né? Antigamente se usava muito a palavra ou homeopatia ou alopatia. Eu acho que o mundo já evoluiu hoje, nós entendemos nesse tratamento de qualquer paciente, tendo uma visão multidisciplinar, onde cada um vai cumprir o seu papel, preservando o paciente. Você pega um indivíduo que está, vamos supor, ele vai sofrer um processo cirúrgico. Poxa, se ele vai passar por uma cirurgia muito invasiva, o que você pode administrar? Você pode administrar alguns medicamentos homeopáticos que faça com que ele tenha uma cicatrização melhor, né, do pós-cirúrgico. Você pode administrar um medicamento com que ele perca menos sangue. Se uma cirurgia ela vai demorar muito tempo, isso é muito importante. Você está preservando aquela homeostase, o equilíbrio do paciente. O que foi acontecendo com o tempo é que a medicina alopática ela foi tomando um espaço muito grande e as pessoas esqueceram da medicina complementar e que ela tem os seus direitos. Por exemplo, aqui em Penápolis, nós temos aí quantos fóruns de saúde foram feitos e está lá escrito lá que a população exigiu a presença de médico homeopata. Então, por exemplo, porque, vamos supor, eu tenho dengue e eu quero ser tratado com homeopatia pela rede pública. Eu tenho esse direito, é um direito meu. Está lá que o município deve oferecer todo tipo de tratamento. E se o meu tratamento for, por exemplo, vamos supor que eu tenho um problema de pele. Se eu tenho um problema de pele muito grande e eu queira fazer um tratamento diferente do convencional. Eu quero que a prefeitura me mande tomar banho na água sulfurosa de Água de São Pedro. E daí? Eu tenho que ter esse direito também. Eu tenho que escolher um método de tratamento. E dá para usar os dois tipos de medicamento, o homeopata e o tradicional? Claro que dá. O que acontece é que por falta de conhecimento e por falta dessa visão da multidisciplinariedade na resolução de qualquer problema, os pacientes, que eu não gosto dessa palavra, eu gosto que os pacientes sejam chamados de agentes
Porque paciente significa que você está ali esperando e que tudo vai depender do outro e que eu não posso fazer nada. Tem que ter paciência. Tem que ter paciência. E não, ele tem que ser agente de si mesmo, agente da sua mudança. Então eu estou doente. Puxa vida, o que a rede pública oferece hoje? O tratamento alopático. Para determinada doença, você tem todas as especialidades e cumpre um papel. Tá bom, mas eu quero ser tratado com ervas medicinais, eu posso ser tratado com banhos, eu posso ser tratado com medicamento homeopático, por que não? Eu tenho. E aí, cadê essa equipe multiprofissional? Por exemplo, você vê na Prefeitura de São Paulo hoje, você já tem certos procedimentos na rede básica, nas unidades básicas, onde você tem o médico homeopata, o médico alopata, o psicólogo, o nutricionista, tá? Todo mundo trabalhando junto, visando a totalidade daquele paciente. O que a gente tem que entender é o seguinte, nós estamos passando por um momento de muita mudança e nós deixamos de nos observar e achamos que a resposta sempre está no outro. O médico vai me curar. O médico não cura ninguém, a cura está dentro de cada um. Agora, se eu não for ao encontro, se o médico me passar os medicamentos e eu não tomar, o que adianta eu ter ido no melhor médico? Onde está a cura? Está dentro de mim. Tem que se ajudar, né? Eu que tenho que me ajudar, eu que tenho que fazer o que eu tenho que fazer, eu que tenho que procurar também outras formas disso aí. Às vezes a gente fica tão doente, e às vezes você fala, quer uma coisa? Eu vou para casa da minha mãe, fico lá um dia, ela cuida de mim, me dá todo aquele carinho, a febre acaba, as preocupações acabam se equilibrando e eu melhoro a minha energia vital. Quanto me custa isso? Às vezes um pouco do meu tempo. E é o que as pessoas não querem hoje. Elas querem resposta imediata. É aquela história, você está andando no teu carro, acende uma luz vermelha, o que você faz? Que você vai parar, abrir o capô, ver lá o que está acontecendo. Andou mais um pouco, luz vermelha, para o carro e vou ver o que está acontecendo. As pessoas hoje elas são diferentes, é como se elas fossem os seus próprios veículos. Então, a luzinha acende, ela abre o capô, pega um martelo, chega lá, quebra a luz e continua andando. Essa luzinha não acende mais. É esse o olhar. Ele acha que com isso, ele assim, estancou o sintoma, que era a luzinha vermelha, e ele não precisa fazer a parte dele. Como é que está a alimentação, quantas vezes ele caminha por semana, essa vida sedentária, qual que está a qualidade dos seus pensamentos, etc. A própria Organização Mundial da Saúde preconiza o quê? A saúde sobre um outro ponto de vista, sob o ponto de vista físico, mental, emocional e espiritual. Quando você fala espiritual, ele entende que é religião. Quando você fala mental, ele já acha que já é de doença mental. Então, a população como um todo, ela tem um desconhecimento das várias formas de tratamento de uma determinada doença. É interessante, inclusive, na homeopatia, a origem da medicação, né? Por exemplo, tem medicação que é feita, preparada com veneno de cobra. Sim, Por quê? Porque a medicina homeopática, ela está muito próxima da natureza humana, da nossa natureza. Que se você olhar lá no fundo, a formação dessa natureza que a gente observa e a nossa natureza é a mesma coisa, né? Se você for olhar hoje, às vezes as pessoas podem assim falar até que a gente está sonhando, que a gente está falando besteira, mas nós todos somos formados de quê hoje? O que a gente entende? Que os antigos já falavam há mais de 2000 anos atrás, que os seres humanos são assim formados de quê? De poeiras de estrelas. E o que nós somos hoje? Que a ciência evoluiu tanto para mostrar o quê? Que o homem é formado de poeiras de estrelas que explodiram lá. Marcos, Esses somos nós. E essa natureza, ela é a mesma. Daí então que o homem olha a natureza, então ele vê lá. Por exemplo, você tem um medicamento homeopático que é feito com veneno de cobra, chamado laquese. Ele cumpre um papel para determinados sintomas. Você tem um medicamento homeopático feito do reino mineral. Você tem medicamento homeopático feito com as próprias plantas. Você tem, por exemplo, uma criança que ela tem, ou mesmo um adulto que tem um processo alérgico. Aquelas crianças que ela toma uma picada e já fica vermelha.
Quer dizer, a resposta do organismo frente àquele antígeno é muito grande, porque ela já tem uma sensibilidade àquele antígeno. É como se o mecanismo de defesa dela, ele já tivesse preparado. Então, a resposta a esse antígeno é muito grande. Aí você libera certos conteúdos celulares, que dá aquela vermelhidão, que é uma maneira de proteção, só que tem aqueles efeitos colaterais. Incha, e a pessoa fica, né, toda com aqueles processos alérgicos, e aí ela vai no médico alopata e ele dá lá um antihistamínico para ela, né, que houve liberação de histamina, e essa histamina que provoca esse rubor e esse aumento da temperatura, que tem alguns efeitos colaterais. Então, isso aí precisa ser equilibrado. Na homeopatia, se ela toma um medicamento homeopático, por exemplo, feito com o apis mel, por exemplo, feito com a própria abelha, tem com o macerado da abelha ou com o próprio veneno da abelha, ela vai tomando isso daí de uma forma, preventiva. O que vai acontecer? Ela leva uma picada de um inseto, já não fica aquela vermelhidão. E se a criança tem uma possibilidade, aí, por uma condição genética, a desenvolver edema de glote? Você não sabe. Então, ela vai tomando aquele medicamento, vai dessensibilizando, de repente ela pode ir para o mato, levar uma picada de abelha, onde ela teria toda a condição de desenvolver esse efeito mais profundo, e ela passa a não ter, porque ela fez uso daquele medicamento homeopático. Então, a homeopatia está mais próxima de nós, está mais próxima da natureza. Eu não estou dizendo que ela é a única que deve ser usada, não. Você tem momentos que você tem que usar a homeopatia e tem momentos que você deve usar a alopatia. E é muito importante, por isso que nós temos os hospitais, nós temos os procedimentos cirúrgicos, etc. Agora, a homeopatia, ela sempre visa equilibrar o paciente, trabalhando a energia vital dele. Então, o sujeito está doente, ele tem que ser analisado sobre todos os pontos de vista. O médico alopata vai lá trabalhar com a eliminação dos sintomas, o médico homeopata vai fazer ele observar por que ele está ali, né? O que ele não fez esse tempo todo que levou ele a estar ali naquele momento. O médico alopata, pela sua formação hoje, se bem que já está mudando bastante, já está começando a ser introduzido isso nas faculdades de medicina, essa nova visão, olhar o paciente de uma forma diferente, dar mais valor a essas observações. Mas só alongando, eu me empolgo um pouco, você me perdoa, é um assunto que eu gosto, porque hoje você observa nos países desenvolvidos, os médicos, eles ganham por não atender os pacientes. Então, ele é responsável por um determinado setor naquela cidade. Então, ele tem a equipe que faz as visitações, que faz o acompanhamento daqueles pacientes nas suas casas. Então, cada vez que um paciente ele escapa daquela equipe, a equipe não deu conta, ele tem que visitar o médico, é ponto negativo para o médico. Porque o médico ele tem que coordenar toda aquela equipe, ele tem que olhar antes, ele tem que ter o quê? Procedimentos profiláticos. É assim que é o olhar que ele tem que ter com a comunidade. Aqui é o contrário. Aqui o médico ele ganha mais quando ele atende mais. Se ele atende mais, ele atendeu 50 em 4 horas, que bacana. Lá não, ele atendeu 50 hoje, espera aí, está errado, você vai ganhar menos. Você não está tendo competência para olhar a sua comunidade e identificar o que está acontecendo nela. É isso que a gente tem que mudar. Mas para mudar isso, precisa mudar toda uma concepção de saúde, onde a população ela não pode ficar passiva, se contentando só o que tem aí. Que eu vou no posto de saúde, tem tantas pessoas, mas aí agora abre outros horários, melhora. Mas isso não vai dar conta nunca. Nunca, porque as pessoas estão envelhecendo, as doenças estão aí e às vezes situações básicas se agravam. Se pegar hoje em Penápolis esse surto de dengue, quanto está custando? Quanto que a prefeitura investiu para combater a dengue? Uma fortuna. Mas o que aconteceu? Aconteceu que falta em toda a administração pública, não é nessa, todas que eu acompanho, todas, planejamento, ação profilática, contratação de visitadores sanitários, mas que tem um olhar diferente na população.
Ficar apagando fogo não dá conta, já foi, cansou. Essa receita não dá certo. Mas ninguém senta para descobrir uma nova receita. Todo mundo fica no modelo antigo. Marcos, diretamente sobre a dengue, o Brasil registra um aumento de 139% no aumento de casos. E Penápolis entra nessa estatística, né? E a homeopatia tem sido e pode ser uma ferramenta muito importante no combate à dengue. Primeiro, prevenindo, que tem o uso de gotinhas. Eu gostaria que você explicasse como é que funciona esse trabalho com as gotinhas como prevenção. Foi assim. Em 2007, nós estávamos num surto de dengue também. Estava começando e a coisa ia ficando feia. Nós observávamos, na época, se preconizava um determinado tratamento alopático para dengue. A medicina alopática, ela faz alguma coisa para dengue, mas é pouco. Mas ela cumpre o papel dela e cumpre muito bem. Aí, eu sou um pouco idealista, sou um pouco sonhador, não me contento com as coisas como estão, apanho muito, mas é isso que me traz felicidade. Esse sou eu. Eu sei que eu tenho um monte de defeito, mas tenho algumas qualidades. E vendo aquilo, algumas pessoas que já estavam indo a óbito em São José do Rio Preto, eu pensei, poxa vida, eu sou farmacêutico homeopata, o que eu posso fazer pela minha cidade? Eu gosto da minha cidade. Eu agradeço o que a cidade faz por mim. E eu tenho uma necessidade de retribuir o que eu ganho da cidade. É aqui que eu vivo. E aí, então, naquela indignação, eu peguei e fui para Rio Preto. Fui conhecer o trabalho daquele médico homeopata que estava começando a introduzir na rede pública algumas gotas homeopáticas, o Dr. Marino. Aí, dali, ele gostou que eu fui lá. Na época, ainda fui com a Cristina Fogolin, que ela é secretária de saúde. Falei, Cristina, tem uma coisa acontecendo aí, eu vou para lá. Vamos junto? Então vamos. Fomos para lá, assistimos as colocações dele com a homeopatia. Viemos embora, daí 2 dias teve um outro encontro em Ribeirão Preto, no Instituto Hahnemanniano de Ribeirão Preto. Fomos lá, já tinha outro grupo discutindo isso, que era um trabalho dessas gotinhas homeopáticas que já tinha sido feito em Cuba com excelente resultado. Então ele trouxe exatamente esse modelo. Aí eu falei, puxa vida, mas será que só tem esse modelo? Porque quando você trabalha com homeopatia com mais de 1, 2, 3 produtos, é uma outra vertente da homeopatia. E tem aquela outra vertente que é mais unicista, é aquela que procura trabalhar, encontrar o medicamento que representa aquele sujeito, não o organicismo, o unicismo. Aí fui para São Paulo conversar com um grupo de médicos que na década de 60 já tinha feito esse trabalho em Pindamonhangaba. E peguei esse relato e falei, poxa, deve ter algum descendente, algumas pessoas ali, e que seguiram aquele grupo. Conheci esse pessoal e falei, Penápolis está acontecendo assim. Só que ele falou, olha, Marcos, precisa de médicos, porque a Anvisa exigiu que todas essas gotinhas homeopáticas que fossem administradas nos postos de saúde precisavam de médico, e cada médico homeopata num posto de saúde. Aí falou, precisava disso e tantas doses. Falei, mas o que eu vou fazer? Eu estou vindo aqui porque eu quero. Aí na época eu fui na usina campestre, conversei lá com a Marisa Tonello. Marisa, está acontecendo isso? Ela falou, não, campestre vai ajudar sim. Falou com o Celso, deu R$10.000 na época. Aí fui procurar alguns amigos, você pode dar estadia dos médicos? Posso. Você pode dar comida? Posso. Você pode dar aquilo? Pode. E você? Eu levo e busco, fica em casa, fica no hotel, sei lá, a gente dá conta. Aí nós trouxemos todos esses médicos. O que eles fizeram? Analisaram a maioria das pessoas que estavam com dengue, viram todos os sintomas similares e chegaram à conclusão que aquela epidemia, o medicamento escolhido, que é o gênio epidêmico, que é um medicamento homeopático que representava todos os indivíduos sintomáticos daquela época, era a quina CH6, e que ia ser administrado, a quina CH30, que ia ser administrado a quina como uma dose preventiva. E aí foi o que nós fizemos. Fomos
Fomos procurar a prefeitura na época. Falei, olha, João Luiz, está acontecendo isso, a comunidade já se reuniu, já tem o dinheiro para isso. Ele falou, não, eu coloco os postinhos e os funcionários vão trabalhar e nós vamos fazer, então, oferecer isso. Vai quem quer. Não vamos obrigar ninguém em postinho, não. Vai quem quer. Ó, vai ser oferecido o medicamento homeopático. Quanto vai custar para a população? Nada. Quanto que a prefeitura gastou em medicamento homeopático? R$ 1.500. E naquela época eu ainda falei assim, ó, não quero vender, eu não quero isso. Não, Marcos, você faz. Eu não faço. O meu propósito não é esse. Aí compraram na farmácia Bento Muri, em São Paulo, que é uma farmácia de excelente qualidade, onde eu até adquiro as minhas matrizes homeopáticas lá. Compraram de lá, homeopatizaram toda a população, 22 mil pessoas foram homeopatizadas. Nós tínhamos vários grupos e como a usina colaborou, o que nós fazíamos? Nós íamos em loco, dar gotinha para o indivíduo que estava cortando cana. Foi a coisa mais linda do mundo aquilo ali, cara. A população, entendendo aquele momento, criou-se então uma condição de pró-atividade. Todo mundo começou a ver que havia uma saída. Criou-se também essa visão de que, poxa vida, se existe uma gotinha, mas eu tenho que fazer a minha parte. 22 mil pessoas foram homeopatizadas. Por vontade própria. Nesse caso, é uma prevenção. Se a pessoa for picada pelo mosquito contaminado, o sintoma é mais... São a menos. Significa que não é que ela não vai vir ter a dengue, não. Isso não existe. Ela pode vir ter a dengue, sim. Mas aquele medicamento homeopático, além de elevar a energia vital dela frente à epidemia, ele dá uma preservada na parte hepática. Então, se ela vir ter a dengue, que não deixa de ser uma hepatite viral, né? Se você for analisar, é uma hepatite viral, a dengue. E ela vai lá judiar desse fígado do sujeito. Poxa, se você está tomando medicamento homeopático, que preserva para a parte hepática e eleva a energia vital, o que se era de se esperar? Se o indivíduo tem a dengue, ele tem com sintomas mais amenizados. E é isso que acontecia. Só que, o que foi de bom que aconteceu? A população, além de querer as gotinhas preventivas, e foram 2 vezes, no começo do mês e no fim do mês, e elas voltaram também até em maior quantidade, como você diminui o tempo de doença do paciente, se ele estiver doente, quando ele toma as gotinhas, o que você faz? Você restringe o tempo de epidemia. Porque se ele fica doente 10, 12 dias contaminante, ele vai ficar doente 2, 3 dias, a contaminação diminui. Isso. Então o surto epidêmico se reduz. Foi isso que aconteceu. E aí foi feito isso, a população aderiu muito bem, porque foi oferecido a ela, e ela foi porque quis, e isso é um direito dela. E aí ela também gostaria que os médicos homeopatas permanecessem, porque elas queriam ser tratadas com homeopatia, mas não tinha tanto médico homeopata na época. E aí então a prefeitura se predispôs e pagou a presença daqueles médicos homeopatas na época, lá no postão, e todas as pessoas que tinham doença e queriam ser tratadas, eles estavam ali. E aqueles médicos se revezavam cada semana ficava um grupo. E aí, o que aconteceu? Você diminuiu, então, a epidemia. Em 2008, não teve epidemia praticamente, em 2009. Agora, o que me entristece é que esse trabalho foi feito em 2007. E a Prefeitura de Macaé, no estado do Rio de Janeiro, continuou fazendo esse trabalho. Então, você vê lá o que está acontecendo com a dengue lá e o que está acontecendo com a dengue aqui. Porque lá deu-se continuidade a um trabalho, onde a população ela tem acesso à homeopatia. Mas só quanto custa a homeopatia? Não custa nada, é de graça. Mas o poder público, ele precisa entender isso. Mas ele não entende porque ele não é cobrado, porque a população é passiva. Ela é paciente, ela não é agente. Ela fica esperando. Mas... E como é a composição dessa gotinha tão eficiente? É de quina. Na época foi se escolhido. A quina é do quinino. É uma planta que, se você tomar ela numa dosagem alta, o que ela vai te dar? Ela vai te dar febre, ela vai te dar dor no fundo do olho, ela pode te dar uma diarreia, ela pode te dar coceira, que são todos os sintomas da dengue. Agora, se tomar na medida certa... Exatamente.
para tratamento, ela vai equilibrar esses sintomas trabalhando com o equilíbrio da sua energia vital. O que preocupa hoje a dengue é que a dengue, se você for observar, ela não vai te matar. A dengue, ela te mata das complicações. Se você tem um sujeito, por exemplo, que tem uma diabetes, um senhor diabético, nossa, ela vai desestruturar essa doença. Desestrutura todos os índices glicêmicos dele. Se você tem um indivíduo, por exemplo, que é hipertenso, puxa vida, vai dar um problema. Um indivíduo pós-cirúrgico e está com energia vital baixa, pega a dengue, dá problemas. Se o indivíduo já tem uma hepatotoxicidade, o jovem que faleceu tinha já uma hepatotoxicidade da qual ele tratava. E a dengue vai no fígado e acabou destruindo e levando essa vida. É isso que a gente tem que começar a entender. Né? E agora tem diferença das gotinhas que são preventivas e as gotinhas curativas. A composição é diferente. A composição é a mesma. O que muda é a dinamização, ou seja, é a diluição. Né? Então, o princípio da homeopatia é você diluir e energizar. Diluição com sucção. O que é sucção? É isso aqui, ó. Né? Você passa em frente a uma farmácia homeopática, se ele está lá preparando os medicamentos homeopáticos, você vai estar sempre escutando, pá, 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 né? Por quê? Porque se eu pego um medicamento numa tintura, que eu chamo de uma tintura mãe, e diluo, ponho uma parte daquela lá para 9 partes de água, por exemplo, eu vou ter essa tintura diluída. Agora, para que eu transfira para essa diluição a condição desse medicamento homeopático, equilibrar a energia vital daquele sujeito, eu tenho 2 processos, é a diluição e a sucção, que é você energizar. A esse processo de sucção com diluição recebe o nome de dinamização. Então, dinamizar o medicamento homeopático é justamente isso, é você diluir e energizar através da sucção. Aí Hahnemann falou, não, tem que 100 vezes. Então, centesimal. Por isso que você pega um vidrinho de medicamento homeopático, está lá, CH, C de centesimal. É a forma com que aquele medicamento é feito. E H de Samuel Hahnemann, uma homenagem para ele. Então, 6, uma CH6, né? Significa que daquela matriz, daquela tintura mãe, você diminui uma vez, depois outra, daquela até a 6ª vez. Tem menos medicamento da tintura? Tem, mas é mais forte. Esse é o princípio da homeopatia, que às vezes a gente não entende. Tá, né? Certo. E certamente é comum ouvir relatos de pessoas no setor público. Hoje nós não temos atendimento preventivo com homeopatia, mas no setor privado, inclusive na sua empresa, existe o produto à disposição e você deve ter relatos de pessoas que tomaram, né, essas gotas e a dengue foi bem mais fraca. Sim, ainda hoje mesmo estava lá conversando com uma senhora e ela falou, olha Marcos, eu tive dengue, mas eu percebi que da primeira vez que eu tive, no começo da epidemia, ela teve a 2ª vez. Por que ela pode ter várias vezes? São 5 tipos de vírus, né? Então ela teve a 2ª vez. Nessa 2ª vez ela já tinha tomado a gotinha. Ela falou, olha, eu tive um sintoma 2 dias e pouquinho só. Eu senti que deu uma diarreia o primeiro dia, a boca ficou um pouco amarga, começou a dar uma coceirinha leve. Eu falei, puxa, estou com dengue de novo. Vou ficar 12, 13 dias ruim. E ela falou, Marcos, fiquei 2 dias e meio, não parei nem de trabalhar. Continuei indo ao meu trabalho. Isso é bacana ouvir, porque se você for ver hoje, quantas famílias deixaram de trabalhar, quantas pessoas, né, quanto que custa isso para uma empresa? Quanto que custa para uma comunidade nossa, por exemplo, pobre, que tem uma renda per capita baixa, ela deixar de trabalhar por alguns dias? Vai custar muito. Então, é isso que eu fico indignado. E diz que quando a gente perde a capacidade de indignar, é que a gente já morreu e não sabe. Então, eu acho que ainda estou vivo, porque eu não consigo entender certas economias onde você joga para a população
toda uma responsabilidade de um serviço que não é feito. Então, se a prefeitura gastou 500 mil, quanto que a população gastou? Quantas vezes mais ela gastou? De ter faltado ao trabalho, de ter pedido, pelo amor de Deus, para alguém vir socorrer, para cuidar da casa, cuidar da comida. Às vezes ela é uma pessoa cuidadora de alguém, ela vai ter que contratar uma outra pessoa para cuidar daquela pessoa que ela cuida porque ela está com dengue. Então, essa terceirização das coisas é que eu não acho legal, eu não dou conta. Por isso que eu ando ficando mais quieto, falando pouco, por isso que as pessoas têm me cobrado. Por que você não vai na rádio? Por que você não aparece mais em certos lugares? Porque outras pessoas têm que começar a fazer isso. Marcos, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Eu deixo espaço para as suas considerações finais. Bom, primeiro que fiquei feliz de ter recebido esse convite. É um espaço que me honra muito participar, porque afinal de contas a Câmara Municipal, ela representa a comunidade. E se a comunidade não é ouvida, a Câmara Municipal deixa de ter a representatividade que ela tem que ter. E me coloco à disposição para qualquer outras informações. Eu fico lá na Farma Viva, na rua Dr. Mário Sabino, 236. Estou lá à disposição. Quero dizer também que nós temos médicos homeopatas na cidade, mas que a comunidade precisaria cobrar do poder público a presença do médico homeopata, como o médico homeopata com essa disponibilidade para a população. Aí sim nós vamos começar a mudar. Eu só sou farmacêutico homeopata, não sou médico e nem quero ser. Obrigado pela sua presença. Eu conversei com o farmacêutico bioquímico Marcos Camilo. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima oportunidade.